Farinha de amêndoas. Qual será a função principal da farinha de amêndoas? Vejamos, ela tem muita gordura. Ela é uma farinha com cerca de 40% de gorduras, ou seja, ela tem uma alta capacidade de trazer umidade para a massa, maciez para as nossas receitas. Então, a farinha de amêndoas, quando usada nas proporções e na combinação correta, vai trazer um resultado mais macio, mais úmido e vai aumentar a durabilidade do nosso produto. Como que eu consigo aumentar a durabilidade de um pão e de um bolo sem glúten? Colocando mais umidade na massa, porque aí eu consigo manter esse pão úmido e macio por mais tempo, sem esfarelar por mais tempo. Então, a farinha de amêndoas é uma das farinhas que eu uso para aumentar a durabilidade dos meus produtos, para trazer no dia que eu faço e depois nos dias seguintes, se conservados corretamente, a maciez, a umidade, o sabor, a depender da proporção, através da incorporação de muita gordura e de muita proteína que tem dentro dessa farinha. Ela é uma farinha low carb. Baixo carboidrato, alto teor de gordura, de proteína. É uma farinha ótima, mas você precisa também saber usar. Sabe o que eu fiz lá quando eu comecei a fazer receita sem glúten sem leite? O que eu fiz com a farinha de amêndoas? Vou te contar. Eu peguei uma receita de bolo que levava farinha de arroz e substituí a totalidade da farinha de arroz por farinha de amêndoas. O que aconteceu com o meu bolo? Alguém chuta o que aconteceu com o meu bolo? Solou, total. Por quê? Porque eu tirei a estrutura, coloquei gordura, pesei a minha massa e tirei a estrutura, então ela não tinha suporte. Além de eu ter tirado a estrutura, eu ainda coloquei gordura. Eu pesei ainda mais a minha massa. Então, o meu bolo solou completamente. Foi a única vez que eu substituí a farinha de arroz por farinha de amêndoas. Depois eu aprendi a usar. E por que eu não podia substituir? Porque são farinhas com funções principais completamente opostas. Você não usa uma farinha proteica, farinha de amêndoas, para substituir uma farinha de estrutura. Porque o resultado não vem. A gente tira a estrutura. O bolo não tem suporte. O fermento vai agir, a massa vai crescer. Não tendo firmeza, o que vai acontecer com o bolo? Sola. Cuidado com as farinhas proteicas. Elas não servem para substituir farinhas de estrutura.